Olha, como empreender nesse tempo de pandemia, hein? Essa é a pergunta que muitos interessados em abrir o próprio negócio nos dias atuais se fazem, né? Vale acrescentar que estamos vivenciando aí um cenário de pandemia e muitas pessoas estão desempregadas. A gente conversa com Isabelle Monteiro, que está com um consultor que pode orientar essas pessoas. Lembrando que a gente pode empreender nas mais diversas profissões. É bom deixar isso bem claro, né, Isabelle? Isso mesmo, Gilvan. Em qualquer situação, qualquer profissão, em qualquer cenário, empreender sempre é muito importante e agora, nesse momento de pandemia, se faz mais do que necessário. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Robson Lúcio Silva, ele que é consultor de gestão de pessoas. Seja bem-vindo, bom dia. Vamos falar desses cenários, né? São diversos os cenários que a gente pode encontrar agora, nesse momento de pandemia. Bom dia. Sim, a gente precisa entender, né, que a pandemia trouxe grandes desafios para a população de uma forma geral. Mas a gente tem cenários diferentes que exigem modalidades e medidas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem como primeiro cenário o cenário dos serviços essenciais. O pessoal dos serviços essenciais, ele passou a ter que adaptar um pouco o seu cotidiano de trabalho, como, por exemplo, o pessoal que trabalha no banco. Ele passou a ter que usar máscara, ter um controle maior do distanciamento nas filas, mas o serviço essencial não parou. Então, o trabalho diariamente ficou garantido. A gente tem um segundo cenário do pessoal que precisou se adaptar. E o que é a adaptação? Por exemplo, durante o período em que as academias estavam fechadas e que os psicólogos, de certa forma, estavam até proibidos, né? Houve um período em que a gente teve uma evitação em relação ao atendimento no consultório, as pessoas começaram a atender online. Então, por exemplo, inclusive algumas pessoas avessas à tecnologia precisaram adaptar-se para começar a fazer atendimento psicológico, atendimento psicoterápico online. Então, entender um espaço físico adequado, orientar o seu paciente. O educador físico, quando as academias estavam fechadas, muitos montaram grupos para fazer atividades físicas em casa, precisaram olhar o que é que a pessoa tem em casa para conseguir adaptar-se e conseguir ter realmente um rendimento de atividade física. Esse é o cenário da adaptação. É o profissional que, de alguma forma, olhou para o seu produto e adaptou o seu produto. A gente tem o cenário da pessoa que se reinventou. Quem foi que se reinventou, por exemplo? É alguém que nunca fez máscara na vida, mas que sabia costurar. E aí ela começou a fazer máscara quando ela entendeu que não tinha máscara para vender e que todo mundo ia precisar utilizar máscara. Então, essa pessoa, ela realmente se reinventou. Ela começou a atuar dentro do novo. E aí o quarto cenário é o mais difícil de todos, é o cenário da pessoa que precisa mudar de campo. Pelo menos temporariamente, ela precisa sair do campo no qual onde ela atua e ir para um outro campo, que pode ser até um campo que nem seja algo que ela goste muito, mas é o que a gente chama de atuação de sobrevivência. Como, por exemplo, um profissional que trabalhava na segurança de eventos e que começou a fazer entregas. Então, assim, o primeiro passo é entender em qual cenário eu me encaixo e eu me encontro para conseguir entender aonde eu vou precisar empreender. E vamos entender melhor, né? Como é que a pessoa consegue identificar, né? Em que cenário ela se encontra? Eu preciso primeiro pensar que eu tenho um produto. Mesmo que eu não produza algo, o meu conhecimento pode ser um produto. Então, eu tenho que me fazer a pergunta: o que eu preciso fazer para que o meu produto chegue no meu cliente? Então, por exemplo, o professor que dá aula de reforço, ele faz a pergunta para ele, né? O que é que eu preciso fazer para continuar dando aula de reforço no cenário de pandemia? Então, eu vou ter que aderir à tecnologia. Se eu trabalho com jovens, isso vai ser mais fácil ou mais difícil? Provavelmente mais fácil, porque o jovem já tem uma adaptação mais fácil à tecnologia, diferente de quem trabalha com idoso, por exemplo. E nesse cenário, né? Como é que as pessoas podem empreender? E aí, algumas dicas podem ajudar muito. Então, quando eu entendo o meu produto, eu vou conseguir compreender melhor como é que eu consigo fazer ele chegar dentro do meu cliente. Então, por exemplo, algumas pessoas tinham já uma lista de clientes. E aí começaram a montar algumas promoções, fazer lista de transmissão via WhatsApp, organizar promoções. Algumas pessoas tinham um produto físico,
como, por exemplo, vou dar um exemplo para você, o rapaz que tinha uma barraca de acarajé e que era muito bem visitada e que, de repente, ele começou a fazer entrega, e ele nunca pensou em fazer entrega. Então, ele entendeu isso. Agora, ele não tinha uma cartela de clientes, mas ele criou um Instagram. A partir do Instagram, ele começou a buscar seguidores, e aí, como o acarajé era conhecido, famoso, as pessoas começaram a compartilhar, e aí o produto que era fortalecido, ele passa a ser bem aceito pela sociedade consumidora. Então, eu preciso entender assim, como é que eu vou conseguir fazer para conseguir continuar vendendo o meu produto, tornando o meu produto aceitável, vendável, mas eu também vou entender que algumas pessoas estavam mais preparadas para a tecnologia do que outras pessoas. Então, por exemplo, quem já tinha um cadastro de clientes, quem já utilizava a tecnologia, quem já utilizava, por exemplo, o serviço de entrega, estava mais preparado. Um restaurante próximo da minha casa, por exemplo, eles não trabalhavam nem com cartão, nem com entrega, nem tinham cadastro, eles sofreram muito mais. Então, eu preciso entender que o que aconteceu durante essa triste pandemia exigiu uma capacidade de adaptação, de evolução para o mundo absurda. Então, a gente entende que pós-pandemia, quando isso passar, o mundo vai ser outro. A gente não vai ter mais a mesma quantidade de psicólogos atendendo presencial. Algumas pessoas começaram a vida profissional atendendo online e vão permanecer atendendo online. E aí existe um novo cenário que vai surgir, que a gente ainda não sabe como vai ser, mas que é importante que a gente consiga entender o nosso cenário e nos adaptar dentro desse cenário. Então, a dica não pode ser nunca universal. Cada pessoa vai construir a sua capacidade criativa de se permitir continuar atuando ou entender que aquele cenário requer a necessidade de adaptação e mudar para um outro cenário. Muito obrigada pelas suas informações. O segredo é buscar a capacitação, né? E também usar aí a tecnologia a favor, né, desse momento de pandemia, que muita gente aí está desempregada, muita gente está tentando aí se renovar. Então, muito importante as dicas aqui do consultor, e a gente vai voltando aí com vocês no estúdio. Verdade, preciso se reinventar, né? E buscar, e ser assertivo, né? Escolher, de certa forma, assim, algo que possa acrescentar, né? Que possa trazer algo que possa trazer algo mais para o seu serviço. Você, como ele falou ali, tinha restaurante, tinha setor de vendas que não tinha, às vezes nem usava nem cartão de crédito. Já imaginou como é que fica a situação agora? Com certeza. E esse período de adaptação, gente, não é fácil. É importante demais que as pessoas não desistam. A gente vê muitos relatos, não deu certo essa adaptação. É importante demais saber que o período de adaptação é diferente para cada pessoa, para cada empreendimento. Então, não desistir, com certeza, é mais um ato de coragem durante essa pandemia. Muita gente que tinha uma página na internet, mas a página estava lá imobilizada, não fazia nada, estava lá só para constar e teve que colocar em prática tudo isso para ter a venda online. Então, são novidades, infelizmente, que tiveram que correr para se adaptar, para buscar um mercado novo, um nicho novo e atender melhor o cliente, né? Agora a gente vai falar principalmente de qualificação, né? Isso é que é importante, sim, né, Sofia? Busca de emprego, qualificação. Isso.